Vamos para o nosso quadro da Unimed. Olha, nós vamos trazer para vocês aqui as principais causas que provocam o estresse. O que provoca estresse em você, Maria? Tudo isso, Maria? Pelo amor de Deus. Eu estou sou bem tranquila, viu? Onde? Eu pratico a tranquilidade, a meditação. Paciência comigo. Você pratica a meditação? Não, mas o que pode me irritar no dia a dia? Deixa eu ver. Bom, eu sou virginiana, né? Ixi, perfeccionista, Maria. então as bagunças, assim... Do ariano. Desorganização. Eu gosto daquela pasta da Ana, porque é bem organizadinha. Eu gosto de organização. Desorganizou, você fica bravo. Dá um pouco de estresse. Bruno, você fica estressado, Bruno. Bruno nunca está estressado. Compensação, o Lucas está todo dia estressado. O que te estressa? Eu não estresso, não, sou bem calmo. O Bruno é calmo, rapaz, que nem o Luquinha. Que te estressa, o estressado? Ai. Olha lá, já começa assim. Ele é estressado demais. Fala, Lucas, fala. Próxima pergunta. É mesmo? Próxima pergunta. Já me estressei com essa pergunta. Então, vai acabar o programa, você vai estar falando que te estressa. Ai, olha. Nosso querido... Fala o que te estressa, meu filho. O que te estressa? Perdi partida no jogo, né, mano? Partida de jogo. Partida de jogo te estressa? Perdeu? Eu sou, viu? Qual é o time? Qual que eu torço? Coringão, né? Coringão. Mais um Corinthians. Olha, só tem Corinthians lá dentro agora, entendeu? Só tem Corinthians. Ô, São Paulino e minha tigela. Fala aí. Fala, São Paulino. O que te estressa no mundo? Não vou falar. Fala. Vou olhar. Olha. É o espelho? Alguém consegue... É o espelho. Sim. É o espelho. Tá lá no estúdio, meu estresse. Não, peraí. Você vai olhar, então? Não, então peraí, Enzo. Vou olhar, Enzo. Ana, o que te estressa? Ela tá toda atriz hoje. Que essa mãozinha de lado aí, ó. O que te estressa? Fala! Eu te estresso. Palavras não são necessárias. Eu te estresso. O que te estressa? Fala agora. Outras coisas que me estressam mais que isso. Deixa pra lá. Eu quero saber que você que tá aí, deixa pra lá. Você que tá aí, a Ana não é estressada, pouco. Ela é muito estressada. O que te estressa? Estressa... Olha, tá estressada já. Só de lembrar já ficou nervosa. Olha a cara dela. A Angélica tá falando aqui A Angélica não é estressada. Que também me estressa isso, viu, O quê? Angélica? Dinheiro curto. Dinheiro curto. Isso aí dá um estresse, gente. Dá um estresse o dinheiro curto, rapaz do céu. A Ana, então, quando tá com dinheiro curto, meu Deus do céu, fica estressada. Ela é rica. Né, a Ana é muito rica. A Ana é muito rica, nunca tá com dinheiro curto. Você viu tanto de boleto que ela paga ali, né? Os boletos estressam ela. Estresse. Vamos falar sobre estresse? Nós recebemos aqui no estúdio, né, as convidadas da Unimed Piracicaba falando sobre a questão do estresse. Eu vou convidar você agora a assistir a nossa gravação que nós fizemos, e logo depois voltamos ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui, só vamos assistir essa gravação feita aqui no estúdio mesmo, com a equipe da Unimed Piracicaba falando sobre o estresse. Final do ano tá aí, gente. Ô Lucas, pega o microfone. Ai, meu Deus. Verdade Lá vem. É verdade, Lucas, que você vai fazer um bregodel aí para saber como é que vai ser 2024, sem estresse? Opa, sem estresse. Vai saber? É verdade? Você vai vai contar mais depois do nosso quadro. Eu vou contar mais O pra Lucas vocês vai- aí de casa, hein, Vai, galera? isso. Depois do nosso quadro. Vamos Principalmente aí pra quem quer saber como que vai passar o ano novo, como é que vai ser o ano que vem. Boa. Então, fiquem atentos. O Lucas fica atento. Novo quadro do programa. Vamos lá para os quadros. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós recebemos aqui nos estúdios a Caroline Corsi, psicóloga do Hospital da Unimed. Carol, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Obrigado. Conosco também a Paula Pires,
coordenadora da Psicologia Hospitalar da Unimed Piracicaba. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. E a gente vai falar de uma situação que está cada vez mais corriqueira, né, Mar? Exatamente. Tempos modernos, né? Tempos modernos. Vida moderna, correria. Internet, imediatismo, né? Que você tem que responder tudo na hora. Tudo isso gera algo muito problemático que está presente em muitas vidas, né? Ou constantemente, ou às vezes em algum momento. Às vezes da semana, às vezes do dia, às vezes várias vezes do dia. Às vezes um gatilho. Pois é. A gente vai falar sobre o estresse. O estresse. Por isso que nós temos aqui as duas psicólogas para conversar com você de casa. Quer participar conosco? O WhatsApp na tela, 991411048. Pode fazer sua pergunta. Se você passa por muitos estresse, se você atinge esse pico de estresse, se você tem algum tipo de, não somente ficar nervoso, estressado, preocupado, mas acarretando outros sintomas, participe conosco, 991411048. Caroline, agora sim eu falei correto, né? Caroline, fala um pouquinho para nós sobre o conceito de estresse, para a gente entender, né? A palavrinha que a gente usa, né? Mas para a gente identificar realmente o que seria esse estresse e todo o conceito dessa palavra, por gentileza. Bom, quando a gente fala de estresse, a gente vai abarcar diversas questões, né? Tem várias coisas que envolvem o estresse. Mas o estresse nada mais é que a resposta do nosso organismo diante de estímulos que acontecem no nosso dia a dia. Então, podem ser diversos esses estímulos, podem ser situações conflituosas no ambiente familiar, uma sobrecarga profissional, vida social, o imediatismo, as redes sociais, tudo isso são fatores que podem desencadear o estresse. Então, o nosso organismo ele responde a esses estímulos e aí ele responde liberando diversos tipos de hormônios, né? O cortisol, a adrenalina. E a gente pode considerar o estresse, né, algo positivo, por quê? Claro que em determinados momentos, mas porque o estresse, ele é essa resposta do nosso organismo frente a uma situação ameaçadora a nós, né? Então, é uma resposta imediata do nosso organismo diante de uma situação que pode estar causando um medo, uma insegurança, né? Literalmente uma ameaça ao nosso organismo. Ele se torna um adoecimento quando ele é vivido frequentemente, quando a gente não consegue gerenciar ele de uma maneira adequada, né, com as questões de saúde, que a gente vai trazer mais um pouquinho também, mas essa resposta do nosso organismo diante de uma situação considerada como ameaçadora para a gente. Perfeito. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 991411048. Ô Paula, eu acho, a Maria falou, né? Da vida moderna, né? Tudo muito prático, rápido, imediato. Eu já fico estressado só de pensar. A velocidade da internet, né? Agora, a Carol falou dessa questão talvez da repetição, mas que atinge um estado, né? Como é que eu sei, Paula, que algo está me causando estresse, né? Quer dizer, eu tenho um sintoma, né? E aí, de repente, eu estou vivenciando isso todos os dias. Aquilo passa a ser uma rotina, né? Quando eu não tenho, eu até sinto falta. Né? Como é que eu identifico, assim, realmente eu estou no momento de estresse, né? E aí eu já emendo aí para saber o que eu faço nesse momento. Eu comunico, eu me isolo, às vezes o problema, se é um problema que está causando estresse, a gente consegue se livrar, né? Mas fala um pouquinho desse sintoma. Como a Carol falou, né, o estresse ele gera algumas reações físicas, né? Então, a gente tem taquicardia, sudorese, a gente fica com uma irritabilidade maior. Então, qualquer coisa que alguém venha falar, a gente tem intolerância, né? Fica mais reativo, né? Assim, com uma comunicação mais violenta também. Porque isso tudo é um esgotamento interno, né? Que o nosso o cérebro já está tão acelerado, tão cheio de coisa, e quando vem mais algum estímulo externo, a gente reage, né? Então, quando a gente está estressado, tem alguns, né, os dois tipos de estresse. O estresse agudo, que a gente pontuou, né? Que às vezes é mais pontual, ele passa, o nosso estado físico e emocional, ele consegue retornar à normalidade após esse evento estressor, né, não estar mais presente.
Porém, quando isso é repetido, né, como você disse, às vezes a gente está tão inserido dentro desse ambiente estressor que a gente não percebe. Não percebe. E aí o nosso corpo reage para pedir socorro mesmo. Né? Olha, isso não está sendo bom, não está sendo saudável, então para que a gente possa se olhar e realmente ter esse autocuidado. Uma reação também que acontece, né, um sintoma do estresse é dor de cabeça frequente, insônia. Então a gente passa a não conseguir dormir também. E isso aí vai gerando outros transtornos maiores, que é o transtorno de ansiedade, a depressão, a questão de problemas cardíacos, problemas digestivos. Então o nosso corpo ele responde também a esses estímulos, né? Paulo, deixa eu te perguntar, mas a pessoa ela consegue perceber que foi o estresse que mexeu, por exemplo, me deu dor de cabeça. Que eu percebo algumas pessoas assim, eu sempre tenho dor de cabeça, né? E ela já fala até de maneira estressada. Ela sempre tem dor de cabeça, crônica, né? Crônica. Então ela passa a usar sempre aquele mesmo medicamento não para sanar o problema, mas para tirar os sintomas, né? Naquele momento. O paciente que vai conversar com vocês, até identificar. É fácil identificar ou há uma dificuldade? Léo, o que está me causando todo esse desarranjo físico é o estresse. Esse link ainda é difícil de ser feito pelas pessoas. Ele é difícil, até porque, né, as pessoas ainda têm, a gente tem, né, culturalmente um preconceito em relação às questões relacionadas à saúde mental. Então, quando o nosso corpo responde, isso vira físico, é mais fácil, né, dizer, olha, minha cabeça está doendo do que eu estou esgotado emocionalmente, eu preciso de ajuda, né? Então, realmente, muitos pacientes que a gente atende, eles não têm essa percepção de que o estresse é o causador de todo esse sintoma, né? E aí, é muito importante porque, assim, às vezes, quem está no entorno consegue perceber e aí sinalizar para essa pessoa que algumas coisas no ambiente do trabalho, em casa, né? Isso, familiar, que algumas coisas estão desencadeando tudo isso. Um colega, né, ou um familiar. E aí no atendimento psicológico a gente também consegue, né, dar esse direcionamento para o paciente para que ele tenha essa percepção dessas questões emocionais que estão reverberando no corpo, né, que estão refletindo, né, no corpo dessa pessoa, para que ela também possa conseguir lidar e ter estratégias para mudar, né, isso tudo também. Porque como você falou, às vezes é um evento estressor que não tem como a pessoa sair dele. Por exemplo, se é no ambiente de trabalho, né, algo que é do clima organizacional ou alguma coisa está causando estresse. Como é que ele está se livra causando? disso? É difícil se livrar. Então é isso, a pessoa olhar, né, para si e entender qual é uma forma mais saudável para ela conseguir lidar com isso sem ter tantos impactos emocionais. Quer dizer, o problema vai existir, né, Carol? A questão é como eu enfrento esse problema, como é que eu lido com esse problema, né? E aí está numa questão de conduta da pessoa, né? Que ela está sofrendo mais. Agora, não somente com o problema que atinge ela, mas que o estresse que está causando vários problemas. E é difícil, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho de alguns exemplos de estresse, né? Corriqueiros, atuais, assim, até para quem está em casa se identificar e de repente participar conosco mandando pergunta, né? Como é que lida com isso? Como é que é feito? É feito justamente sendo indicado a passagem com a psicóloga? Eu consigo lidar melhor? Como é que é feito isso? Eu acho que muitas são as situações que nos causam estresse, né? Hoje em dia muito se fala da sobrecarga do trabalho, né? Da rotina de trabalho que hoje em dia é maior, as pessoas estão mais tempo conectadas ao trabalho, muitas vezes saem do ambiente físico, mas o celular está ali. O celular está, daí tem as outras funções, né? Tem a casa. Exatamente, tem a casa, tem os filhos, tem o pessoal, né? Tem o social, que precisa estar ali às vezes com outros familiares ou com os próprios amigos. Então, assim, são situações estressoras. O estresse ele vai estar presente nas nossas vidas diariamente. E aí vem justamente a maneira com que a gente precisa lidar com esse estresse.
a principal maneira, né, que a gente sempre traz, que a gente acho que sempre bate na tecla, é realmente a mudança do estilo de vida, né? Então, assim, quando a gente tem ali, a gente precisa agir de duas formas: preparar, né, o nosso organismo para a situação estressora, né? Ou seja, mudança na alimentação, atividade física, praticar hobbies, ter momentos de lazer, momentos que tragam um bem-estar emocional, porque daí a gente está diminuindo, né, o nosso organismo diante da situação estressora. E o outro ponto importante, né, que vai até um pouquinho da questão do passar com o psicólogo, da terapia, é justamente nisso que a Paula trouxe um pouquinho de como vai ser o seu enfrentamento diante da situação. E quando a gente modifica o nosso olhar diante da situação estressora, a gente consegue ter um enfrentamento mais positivo da situação e não causa aquele pico de estresse tão grande. E aí a gente traz um pouquinho da terapia nisso, né? O terapeuta, o psicólogo, ele está ali justamente para fortalecer esses recursos com aquela pessoa, para ela ter uma estratégia de enfrentamento positivo diante daquilo. Então, a gente tendo aí uma mudança de qualidade de vida, praticando, né, exercício físico, alimentação, a gente está preparando o corpo, né, para a gente não ter talvez tantos sintomas físicos tão abrangentes. E o emocional, a gente tem essa preparação do enfrentamento, do olhar para a situação de uma forma menos adoecedora para mim. E aí que a gente fala do papel da terapia, que o terapeuta consegue manejar essa estratégia para o paciente, né, para a pessoa conseguir lidar de uma forma mais positiva. O terapeuta é uma grande logística das nossas vidas, né? Ele vai te ajudar vai organizando. Né? Muito bom. Estamos ao vivo, 991411048, que você participa conosco aqui, hoje recebendo no programa a Carol, psicóloga da Unimed, também a Paula, psicóloga da Unimed, falando sobre assuntos sobre estresse. Se quer participar conosco, pode participar fazendo sua pergunta. Pois não. Um assunto tão comum a todos, né, gente? Ó, a Laura tá aqui também assistindo o programa, ela dá boa noite. Boa noite. Quer saber, muito estresse pode se transformar em depressão? Boa pergunta. E como que, eu já vou emendar, como é que identifica aí, né, quando tá passando de um estágio para o outro, Paula? Sim, né? Quando a gente é submetido de forma crônica, né, a muitos eventos estressores, isso pode sim causar uma depressão. E a depressão, ela pode ser identificada com a falta de sono, a falta de apetite, perder interesse em coisas que antes faziam sentido. Então, né, eu gostava de sair com os meus amigos, agora eu já não quero mais. Eu gostava... Já não quero nem sair mais. Olha. Sim. Em alguns casos mais severos, a pessoa deixa de fazer até o autocuidado, tomar banho, se alimentar, né? Então, esses são sinais de que realmente a pessoa está deprimida. E isso precisa ser olhado, porque quando a gente consegue fazer uma intervenção precoce, né, em alguns casos também é necessário o apoio médico, né, do psiquiatra para poder estabilizar o quadro com medicação quando já está, né, mais grave. E então essa intervenção precoce pode ajudar aí para que a pessoa consiga ter uma estabilização disso, né, de uma forma mais breve, né? É claro, cada um tem um tempo também nesse tratamento, né? Tem pessoas que às vezes falam, nossa, mas eu não quero tomar medicação, eu não quero ficar dependente para o resto da vida. Mas cada caso é um caso, né? E é muito importante que a gente tenha esse apoio, tanto médico quanto psicológico, para que a gente consiga passar por tudo isso. E a depressão, né, também muita gente confunde isso. Mas acho que só está um pouco mais cansado, está fazendo muita coisa, então por isso que não quer, né, sair do quarto ou está mais, né, triste hoje. Mas tem diferença, porque quando isso, né, se torna por um tempo muito maior, aí já é um adoecimento. Paula, você trabalha diretamente lá no hospital, né? A gente sabe que a doença, ela causa o estresse. Fazer um tratamento a longo prazo, né? Eu costumo falar assim, que o ambiente do hospital, né, ele traz isso. A pessoa vai chegar no hospital, ela está preocupada, ela está com dor, né? São características da situação ali, né? A pessoa está com dor, ela não vai ali procurar uma diversão, ela vai procurar sanar a dor dela ou está fazendo o tratamento, né? E isso já leva a pessoa no estado,
né? Está nervosa, está com dor, né? Como é que é feito esse trabalho também, que a gente sabe que é feito muito bem humanizado, né? Na Unimed Piracicaba, dessa equipe multidisciplinar, né? Que a gente tem quem está tratando diretamente a doença, o bem-estar, né? Protegendo e a questão psicológica, né? Mental também tem que ser trabalhado. Fala um pouquinho para nós, que é um lugar de muito estresse também, né? Realmente, né? Uma internação, ela traz muito estresse tanto para o paciente quanto para o familiar, porque tem envolvido o medo, né? A insegurança, a dor, que são coisas que por si só já causam estresse, né? No ser humano. E quando o paciente ele interna, a gente precisa mesmo ter esse olhar integral da equipe multiprofissional e também para o paciente enquanto sujeito, né, não só enquanto doença, para a gente levar em consideração a singularidade de cada um. Porque cada um vai lidar com as coisas de uma forma. Sim. Então, a nossa atuação ali, ela é muito importante porque a gente consegue fazer o atendimento psicológico, a gente consegue perceber, né, as emoções que estão adequadas ali para a situação, ou algum paciente ou familiar que está com um nível de ansiedade muito elevado, ou já que está com um humor muito mais deprimido, para que a gente possa propor um plano terapêutico adequado, também levando em consideração essas questões emocionais. E, se necessário, né, acionar o psiquiatra, e o nosso atendimento também ali durante a internação, né, que a gente avalia a necessidade, né, e a periodicidade do atendimento, mas em alguns casos daí são mais intensificados. Então, a gente tem todo esse olhar para que a gente possa ter esse cuidado. Até porque, quando a gente consegue trabalhar essa pessoa, né, de forma integral, a gente consegue uma resposta mais rápida. Sim. Em relação à melhora mesmo, né, a uma alta. Então, por isso que é muito importante mesmo esse trabalho multiprofissional. A gente trabalha muito próximo dos médicos, né, da equipe de fisioterapia. Então, sempre que eles também percebem alguma questão que está fragilizando mais o paciente ou o familiar, porque o familiar é muito importante no cuidado desse paciente. Sim. Né? Ele está ali para apoiar. Então, e requer cuidados também, né? Também. A gente precisa olhar para eles também. E aí a gente consegue fazer esse manejo aí de forma, né, mais integral aí com a equipe multiprofissional. Carol, a resistência, ela tá do paciente, ela tá mais em aceitar que a mudança, não vou chamar de cura, mas a mudança, ela é olhar o problema que não vai sair da vida dela, mas olhar de uma outra maneira, ou tá realmente assim, querer solucionar? O que mais causa? Porque problema vai existir o tempo todo, a todo momento. Quem está em casa sabe disso, né? Pensa tudo, sempre acontece alguma coisa e a vida é assim, né? A vida é esse aprendizado de altos e baixos. Improviso. A vida é um verdadeiro improviso, né? Onde está a característica maior, Carol? A fazer a pessoa entender que isso não vai mudar, o estresse não vai desaparecer, é uma característica que é mais forte para ela entender, ou realmente está assim, olha, aceita, é assim que tem que ser e não adianta você prejudicar o seu corpo. Queria que você falasse um pouquinho para nós, né, que é muito comum de encontrar com pessoas muito estressadas. Ambiente do trabalho, né, a gente, graças a Deus, tem um clima muito agradável aqui, né, a gente trabalha muito tempo junto, né, mas às vezes você traz de casa, vem a maletinha pronta, vem a lancheira do estresse aqui. Ih, tá com a lancheira hoje, né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu fora que tá trazendo para cá. E a gente tem esse jogo de cintura, nós aqui, todos nós, não tá muito legal, alguma coisa aconteceu. Fala um pouquinho para nós como é que é isso, esse momento da pessoa começar a compreender. Acho que na terapia mesmo acontece isso, né? Como é que é esse virar de chave? Que depende dela. Eu acho que o processo de autoconhecimento por si só, ele já é difícil, né? Quando a gente precisa acessar dentro da gente situações conflituosas, situações que nos geraram alguma questão, né? Seja a curto ou a longo prazo, né? E acessar ali as questões estressoras que a gente vivencia é muito difícil. Então a gente consegue perceber realmente essa resistência muitas vezes da pessoa
em aceitar que ela está dentro de uma situação problema, né, que ela está vivenciando isso, porque é isso que você trouxe da questão da solução. A gente quer solução. A gente quer resposta. A gente quer a resultatividade ali bem na hora, né? A gente é imediata, né? A gente quer o imediatismo até para resolver as nossas questões internas. E aí a gente percebe a dificuldade. Que às vezes foram construídas ao longo de anos, né? Exatamente. Ao longo de anos construindo isso. A gente até fala da terapia muito, né, Paula? Que a terapia, quando a gente vai falar da pessoa com o paciente sobre a terapia, a gente fala que é um processo, que ele é longo e que a resposta não vai vir na hora, ela vai demorar um tempo, né? E a gente percebe aí que muitas pessoas até param a terapia no meio do processo porque não conseguiu achar a resposta para os problemas. E a gente sempre busca trabalhar muito isso com o paciente, tanto, né, na clínica quanto no hospital, que demora, que é um processo, mas a gente percebe muita dificuldade realmente do paciente de aceitar essa questão dentro dele e aceitar que a resposta não vai vir no tempo que ele quer que venha. Que precisa, assim, de um processo, né, seja no hospital com equipe multidisciplinar para trabalhar todos os sentidos da pessoa, né, do adoecimento dela, como no consultório, né? Que ali é um processo individual, muitas vezes, mas que também a resposta não é imediata, que a resposta demora bastante a vir, porque a gente está lidando com um processo de autoconhecimento que não começou ontem, que começou, né? A gente sabe que o estresse também está ligado a situações que a gente vai vivenciando ao longo da vida, e às vezes a gente acumula essas situações dentro da gente, e de repente ela aparece de forma muito maior. Então, essa dificuldade do paciente em aceitar que a resposta não é imediata é o que a gente consegue observar de forma mais clara. E aí que a gente vai, né, com jeitinho, trabalhando, explicando sobre o processo, explicando cada etapa do processo terapêutico ou do processo médico mesmo, para a gente conseguir trabalhar um pouco mais essa aceitação do que ele está vivenciando. Agora, meninas, queria saber de vocês se o estresse é um problema que só comete os adultos ou temos crianças estressadas também? E por quê? E como tratá-las? Eu vou falar um pouquinho da criança, né? Hoje em dia, a gente sabe que as crianças, elas também são acometidas pelo estresse. A gente não identifica níveis tão elevados de estresse na criança, mas o que acontece? A criança, ela está inserida dentro de um contexto familiar, um contexto escolar, que muitas vezes pode estar sobrecarregado pelo estresse. Então, os pais ali que estão mais estressados, que estão mais sobrecarregados, eles acabam descontando ali no ambiente familiar. Muitas vezes não porque eles querem, mas justamente pela sobrecarga que eles vivenciam. Então, a gente vai ter automaticamente uma criança mais estressada. As crianças em idade escolar, né, que a gente fala das crianças um pouquinho maiorzinhas também, elas passam por diversas mudanças ao longo da escolaridade, né? Vai mudar de série, vai mudar de turma, vai mudar de escola, de professor, o amiguinho saiu da sala. Isso, né, por mais que pra gente, como adulto, não pareça tão grande, pra criança ela é grande, é uma situação estressora. Então, essas situações, né, uma mudança que seja no contexto familiar, né? Eu falo da babá, por exemplo, trocou a babá. Olha o quanto muda para essa criança. Ela confiava naquela pessoa, ela estava diariamente com aquela pessoa, então ela tem a quebra de vínculo, ela tem a quebra da proteção. E isso para a criança é um gerador de estresse. Então a gente sabe sim que as crianças são acometidas pelo estresse, não em níveis tão elevados, né, mas sim são acometidas. E as crianças, elas têm a questão da identificação das emoções, que elas ainda estão em aprendizado, elas ainda estão buscando identificar quais emoções elas sentem, o que elas estão sentindo. E aí vem a importância dos pais também estarem com essa criança, conversarem com ela sobre o que elas estão sentindo, até para trazer uma solução ali para elas, né? Ou até para trazer realmente um manejo melhor da situação com a criança, para ela identificar realmente o que está causando, porque geralmente a criança fica muito irritada quando ela está estressada, né? Aquela irritabilidade, né? Aqueles gritos. E é sentar com a criança e explicar para ela, né? O que está acontecendo? Por que você está assim? Como que começou isso? Ah, o amiguinho saiu. Então é muito importante ter essa conversa para a gente diminuir também os níveis de estresse na criança. Bom, ao vivo com o programa Piracicaba agora. Chegamos ao final já?
Puxa, que rápido! Passou muito rápido, Muito rápido. meninas. Eu queria só destacar que a Unimed, então, tem um setor, né, que faz todo esse acompanhamento também para quem, né, é acolhido pela Unimed, pode contar com uma equipe muito legal, que vai estar sendo ampliado também o espaço, né? Fiquei sabendo, vai ter uma reforma, enfim, muito bacana. E contar com a Unimed, né? Quer dizer, contar com os profissionais ali justamente para ter todo esse apoio, né? E todo esse grupo que apoia, né, nesse momento de nervosismo, estresse, né, e melhorar cada vez mais a vida. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela presença, viu? Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, viu? Valeu, muito obrigado. Muito Obrigada obrigado, a viu? vocês. Até a próxima. Até. Valeu, obrigado. Tá aí o nosso quadro, então, da Unimed. Saúde agora.